caríssimos, estamos de volta, canal do Ciferman, eu, Thiago Ciferman, advogado criminalista, professor de direito penal, processual penal, outras coisas aí no Lattes, dá uma olhada na internet. Preste atenção, hoje eu quero retirar de você essa dúvida constante que assola a nossa sociedade no que diz respeito ao auxílio reclusão. O que tem de gente que diz, auxílio reclusão é para ajudar criminoso, e não é só pessoa leiga. Temos também pessoas que são advogados, juízes e promotores que se indignam com tal auxílio sob o aspecto de que isto seria, na verdade, um benefício dado para o criminoso em termos quase de estimulá-lo a praticar crime e ser recluso. Eu quero ir pra cadeia porque pelo menos eu vou ganhar auxílio reclusão. Daí você recebe aqueles memes. Você tá aí trabalhando, não tem direito, mas tá o cara aqui na fila recebendo auxílio reclusão. Que é isso? Que bosta que é essa? Vou meter a porrada, pelo amor de Deus. Você que é advogado, você que é juiz, você é promotor. Eu não te perdoo com isso não, porque você não é ignorante. Ignorante quanto a isso não. E se você for ignorante quanto a esses aspectos, você tem pleno potencial de procurar as normas que dizem respeito a estas questões. Se você não fez, o que penso é que você quer ludibriar terceiros e conseguir facilmente aplausos significativos, alimentando a ignorância alheia. É isso que você quer, eu tenho certeza. Você fala assim, eu vou falar porque aí as pessoas estarão do meu lado, mas estarão do meu lado porque elas não sabem nada e eu estou retirando delas a possibilidade de conhecer. Depois de conhecer, você pode argumentar contra, mas primeiro vamos pensar aqui nós. Existe uma lei que regulamenta todos os benefícios do INSS. É a Lei 8.213 de 91. Essa lei estipula os planos e benefícios e dá outras providências em termos aí de previdência. Você tem que levar em consideração que atualmente a Lei 13.846 de 2019, feita pelo presidente Jair Bolsonaro, implementou o Programa Especial de Análise de Benefícios com Indícios de Irregularidade. Quer dizer que nós temos praticamente um pente fino aqui para assegurar dificuldade na manutenção desses benefícios ou na outorga desses benefícios. Mas não é simplesmente dificuldade, é para averiguar as condições concretas. Se aquela pessoa realmente tem acesso ou deve ter acesso àquele benefício ou à continuidade da sua prestação. Uma lei sensacional, que possivelmente vai economizar muito dinheiro. Por quê? Porque evita as fraudes ou encerra a fraude que já está acontecendo. Seja como for, meu filho, a pergunta base é o seguinte: quem é que tem direito a esse auxílio? É o criminoso? Cala a boca! Cala a boca! Eu fico puto com esse negócio. Não, meu filho, não é o criminoso, são os dependentes. São os dependentes do indivíduo que está recluso. E quando eu digo dependentes do indivíduo que está recluso, me ouça. É aquele que foi condenado a uma pena privativa de liberdade em regime fechado, porra! Regime fechado é o indivíduo que foi condenado a um crime cuja pena aplicada é superior a 8 anos. Ou se inferior a 8 anos, por exemplo, ele é reincidente. Tá entendendo a lógica? Eu não estou sendo tão técnico aqui, porque na verdade, de 4 para baixo, ele tem que ser reincidente com circunstâncias judiciais negativas para ir para o regime fechado. Mas seja como for, você que é leigo, se ele estiver em regime fechado. Então quer dizer que o cara que não está em regime fechado, está no semiaberto ou no aberto, está submetido à colônia agrícola ou à casa do albergado, a esse não vai ser devido o auxílio reclusão. Porque o auxílio reclusão é do recluso e o regime fechado é aquele que mantém a pessoa presa totalmente. Já o regime semiaberto, a pessoa não fica presa totalmente porque ela pode sair para trabalhar. O aberto também não. Entendi, professor. Mas olha só, professor. Ele recebe, os dependentes dele recebem esse auxílio reclusão e depois recebe, às vezes, um auxílio doença ou qualquer outra coisa. Raciocina, criatura. Pelo amor de Deus. Quem está recebendo o auxílio reclusão não tem direito de receber o auxílio doença. Está ouvindo isso? Aquele que está recluso, regime fechado,
que está recebendo auxílio reclusão não vai receber auxílio doença. E se já estiver recebendo auxílio doença, não vai receber o auxílio reclusão. Simples. Quer dizer que não pode acumular benefícios. Bobinho, que dá a favor, raciocina. Tá, mais um pouco. Quem que são esses dependentes? Os dependentes, segundo a lei que eu já citei, é o cônjuge, a companheira. Pode falar que é o filho, desde que esse filho não seja emancipado, em qualquer condição, menor de 21 anos, ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou ainda deficiência grave. Você não acha que uma pessoa que tem uma deficiência grave, cujo indivíduo, que é o pai, aquele que é o provedor, foi preso, regime de reclusão, não tem direito a uma assistência, esse cara vai fazer o quê? É você que vai pagar para ele? Ou sou eu? Na verdade, somos todos nós, por meio exatamente desse benefício, que não é exatamente algo dado ao criminoso, mas é algo em amparo às pessoas que dependem dele. Ah, mas as pessoas que dependem dele dependem da criminalidade dele? Cala a boca! Raciocina. O criminoso só vai ter direito ao auxílio reclusão se nos meses anteriores ao recolhimento à cadeia, ele contribuiu com a Previdência. Presta muita atenção no que eu vou falar. Nos 24 meses anteriores ao recolhimento à prisão, ele tem que ter contribuído com a Previdência. Do contrário, nada feito. Ah, mas se ele for desempregado? Se ele for desempregado ao tempo da prisão, ele pode ter direito com base nesse tempo mínimo de contribuição. Mas ele contribuiu. Se ele contribuiu, tem direito. Raciocina. Vou ter que meter a mão, cara. Mas só eles aqui que são dependentes? Não, meu filho. Nós temos a classe 2, que são os pais. Nós temos ainda uma classe 3, que é o irmão em qualquer condição menor de 21 anos, mas também se ele for inválido, ou que tenha deficiência intelectual, ou mental, ou deficiência grave. Tá percebendo que são um conjunto de pessoas que dependem desse indivíduo e dependem, na verdade, desse indivíduo dentro de uma legalidade, porque eram dependentes dele, enquanto ele tinha uma carteira assinada, ou de qualquer outro modo, ele contribuía nesses meses anteriores ao recolhimento. Ah, professor, estou entendendo o negócio. Mas, professor, eu ainda tenho umas questões na minha cabeça aqui, e eu espero que o senhor esteja observando isso. Olha só. Ele vai ter direito em qualquer caso. E se ele for um cara bonado? E se a família dele tiver dinheiro aí? Não, meu filho, precisa ser uma família de baixa renda. E a comprovação de baixa renda é feita pela média dos 12 meses anteriores ao recolhimento da prisão. Essa média, atualmente, olhando lá na portaria do INSS, tem que fazer com que esse indivíduo esteja recebendo mensalmente, por exemplo, R$ 1.299,43. Para a família dele, no total, ser considerada uma família de baixa renda. Lembrando que a lei 2019, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, fez um verdadeiro pente fino nisso. Por quê? Porque ela que, inclusive, colocou essas diretrizes. Isso é atual. Ah, cara, tô gostando de ver. Olha o que diz o artigo da lei. Vai aparecer para você que tem dificuldade para escutar. Olha só, artigo 25. Concessão das prestações pecuniárias depende dos seguintes períodos de carência. Auxílio reclusão, 24 contribuições mensais. 24 contribuições mensais. Óbvio que tem que ser nesse período anterior à prisão, meu filho. Mais coisa. Já falei para você daquela questão do auxílio doença, mas olha só. Auxílio reclusão para o preso desempregado, você viu que não tem nada a ver essa bobeira que os outros falam, mas tá desempregado, tá ganhando. Não, tem que ter contribuído, pelo menos isso, meu filho. Mas, e se o preso fugir, professor? É sacanagem. Ele estava preso, ele fugiu, é fujão e ainda tá recebendo. Não, meu filho, o benefício é suspenso na hora. O benefício é suspenso na hora. E só vai voltar quando fizer prova de que ele foi, no caso, recapturado. É a única maneira. Tiveram pessoas que eu coloquei no meu Instagram, se eram contra ou a favor. Teve pessoas que disseram, auxílio, e disseram o seguinte, por que eu sou contra? Porque, na verdade, esse indivíduo poderia muito bem trabalhar lá dentro e conseguir um ganho a partir desse trabalho. Se você não sabe, a LEP fala sobre isso. O trabalho, ele acaba sendo obrigatório sim.
É outro devaneio de algumas pessoas. Que o preso vai trabalhar assim. Não, trabalho é obrigatório. É porque não tem esse trabalho oferecido pelas instituições prisionais para todo mundo. Agora, esse trabalho, ele não serve para custear apenas as despesas gerais. Vou te mostrar o que diz o artigo 29. Olha só. O trabalho do preso será remunerado. Isso lá na Lei de Execução Penal. Mediante prévia tabela, não podendo ser inferior a 3/4 do salário mínimo. O produto dessa remuneração pelo trabalho deverá atender a quem? Primeiro, indenização dos danos causados pelo crime, desde que determinados judicialmente. Então quer dizer que ele trabalha para indenizar os danos causados pelo crime? Sim, isso está no artigo 29 da LEP, no parágrafo 1º. Nós temos também assistência à família. Agora sim, assistência à família. Então quer dizer que o que ele ganhar vai ser diluído entre assistência à família, indenização, pequenas despesas pessoais e ressarcimento ao Estado pelas despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a ser fixada e sem prejuízo de destinação prevista. Ah, professor, o senhor tá clareando a minha mente? Eu estou conseguindo entender esse negócio, o que eu faço? Agora presta atenção, meu filho. Presta atenção para você não falar besteira. Então concorda comigo que se ele trabalhar e conseguir dinheiro a partir disso na cadeia, não vai ser suficiente para prestar auxílio para aquele que tem debilidade mental, para aquele que é menor, para aquele que era dependente dele de um trabalho lícito que ele exercia e sobre o qual ele contribuiu durante os 24 meses anteriores ao recolhimento? Professor, eu não sabia. Eu estou com vergonha. Eu vou excluir aquele advogado, aquele membro do MP que estão falando besteira, aquele juiz que está falando besteira. Lógico que eles, na figura que eles exalam ali, juiz, promotor e advogado, não estão depondo contra a classe. A ignorância é deles. É problema deles, filho. Ah, professor, eu estou entendendo esse negócio. Espero realmente que você tenha entendido. Espero que eu tenha diluído este problema na sua cabeça. E se você discorda, discorde, então, de um modo ordeiro. Leia a legislação, compreenda ela e veja os aspectos que você pode utilizar para você discordar. Mas até então, é um auxílio de caráter profundamente humanitário. É isso aí, meu filho. Arrebenta!